Todos continuamos a nossa ronda de entrevistas a propósito das eleições legislativas agendadas para o próximo dia 30 de janeiro. O nosso convidado de hoje é Pedro Frazão, nascido em 1965 e mestre em Medicina Veterinária. Pedro Frazão é membro da Direção Nacional do Chega e cabeça de lista do partido pelo Distrito de Santarém. Bom dia, Pedro. Olá, Júlio, bom dia. André Ventura disse variedíssimas vezes que uma maioria de direita só é possível com a inclusão do Chega. E também já referiu que só aceita formar uma coligação em troca de lugares no Executivo. Acha possível um entendimento entre PSD e Chega? Sim, eu tenho a certeza absoluta que no dia 31 vamos estar a conversar com o PSD. Todas as sondagens, as últimas sondagens, colocam-nos repetidamente e consistentemente no terceiro lugar, como terceira força política. Esperamos eleger entre 10 a 15 deputados e, portanto, vai ser incontornável as conversações com a força ganhadora. E eu penso que estamos num bom caminho para que a força ganhadora seja a força da direita do Parlamento. Rui Rio, por outro lado, já afirmou que uma coligação com o Chega está fora de questão. Como é que analisa esta posição do PSD? Olha, analiso como já analisei muitas outras posições do PSD, que podem mudar de semana a semana, não é? Portanto, o Rui Rio já disse há pouco menos de um mês que iria aprovar um acordo com o PS durante 2 anos, uma meia legislatura, como se fosse assim um acordo de meia tigela, não é? Depois, passado uma semana, disse que afinal não queria fazer um acordo com o PS. Depois já veio dizer também que pode ser que seja preciso fazer um acordo em nome da estabilidade. Portanto, o Rui Rio já provou que as suas declarações não são para ser levadas muito a sério, tal como nós também dizemos isso acerca do que aconteceu com o Partido Chega e o PSD na região autónoma dos Açores, em que prometeu, com o nosso apoio parlamentar, prometeu tomar medidas muito sérias no combate à corrupção na região autónoma dos Açores e só essas medidas só começaram agora a ser implementadas quando o Chega ameaçou que iria tirar o apoio parlamentar ao Governo Regional dos Açores. De qualquer maneira, um acordo de incidência parlamentar ou uma solução de apoio parlamentar em algumas questões-chave, isso é suficiente para o Chega? Não é de todo suficiente para o Chega, exatamente por aquilo que eu disse agora. O Chega, neste momento, não confia no PSD para fazer qualquer das reformas que seja necessária. Repare que nós dizemos muito claramente aos portugueses que há 4 pilares da sociedade portuguesa que precisam ser altamente regenerados. A agricultura, desde logo, a justiça, a segurança social e a administração interna. São esses 4 pilares que nós achamos que são fundamentais para a democracia. A agricultura, por causa da nossa soberania alimentar e de alimentar o nosso povo. A justiça, porque existe um sentimento de impunidade em Portugal, tanto para políticos corruptos como para criminosos de crimes que são altamente revoltantes para as pessoas, como são os crimes de sangue e a pedofilia. A segurança social, porque existe uma subsídio-dependência enorme e é preciso fazer uma reforma na segurança social. E a administração interna, porque nós queremos dar força, queremos dar poder de ação às nossas polícias e às nossas forças de segurança e também às nossas forças de socorro, como são os bombeiros. E, portanto, neste momento, o que o Chega diz é que o PSD sozinho não consegue fazer essas reformas. Não conseguiu fazer essas reformas em todos os governos em que esteve presente desde 1974, portanto, nesta República, e não vai conseguir fazer essas reformas sem o Chega exigir que elas sejam feitas. E, portanto, é por isso que o Chega diz que para apoiar um governo de direita tem que ter estas pastas que nós achamos essenciais. Do ponto de vista ideológico, muitos consideram o Chega como um partido de extrema-direita. Conhecemos também as ligações que o partido tem com personalidades como Matteo Salvini ou Marine Le Pen. Sim. O Chega parte para estas eleições como um partido de extrema-direita, na sua opinião? Na minha opinião, o Chega é um partido de extrema necessidade face às questões face à situação nacional. O partido Chega tem publicado a sua matriz ideológica e o seu programa para as eleições legislativas. Lançámos há pouco tempo aqui mesmo no Distrito, o André Ventura veio aqui ao Distrito lançar as 100 medidas de governo e fizemos parte de uma família política que falou aí em líderes europeus, que é a identidade e democracia. Porque o Partido Chega apoia-se muito na identidade nacional e na autodeterminação cultural
e nacional dos povos. Isso é que é o Partido Chega. Agora, se nos querem etiquetar constantemente como extrema-direita, quase como para acenar uma bandeira do medo para que os eleitores não queiram votar em nós, discordamos totalmente desse ataque. Nós somos um partido democrático, humanista, personalista, que assenta nos valores cristãos para a sociedade, dizemos isso muitas vezes. Aliás, o nosso lema que saiu do Congresso de Viseu para estas eleições é Deus, Pátria, Família e Trabalho, e portanto são esses os valores basilares da nossa mensagem. Quem se determina, nós temos o direito à nossa autodeterminação e é isso que nós dizemos que nós somos. O Chega também tem um discurso um bocadinho mais polémico no que diz respeito a temas como a pena de morte, a imigração... Não, nós somos contra a pena de morte, atenção. Certo. E a comunidade cigana... O partido está a ponderar moderar o seu discurso nestas áreas? Olha, Júlio, o que o Júlio acabou de dizer agora é aquilo que muitas vezes a comunicação diz quando não faz um trabalho sério. O Júlio falou na pena de morte, mas não vai encontrar em nenhum sítio na nossa matriz política ou nas nossas medidas de governo a palavra pena de morte. Nós somos a favor da pena perpétua, portanto, a prisão perpétua, com revisão a cada 25 anos, como aliás acontece na maioria dos países da Europa. É verdade que o Partido Chega fez um referendo interno que demonstra até o nosso valor da democracia perante os seus militantes, em que punha a questão diretamente aos militantes, com uma eleição direta, se de facto os militantes do Partido Chega eram a favor ou contra a pena de morte. E a grande maioria dos militantes disse que era contra a pena de morte e, portanto, ficou esclarecido para sempre que o Partido Chega é contra a pena de morte. Obviamente que se nós dizemos que somos um partido que assenta nos valores cristãos, não podemos ser a favor da pena de morte. O que somos, sim, é a favor da pena perpétua, como a maioria dos países europeus. Outra questão que abordou aí, além da pena de morte, foi... A imigração e a comunidade cigana. A imigração, de facto, nós não somos contra a imigração. Os países precisam de uma boa imigração. E há muitos países do mundo que são países prósperos e que assentam numa boa imigração. Eu próprio posso lhe dizer, Júlio, que já fui imigrante. Eu fui imigrante nos Estados Unidos, vivi nos Estados Unidos. Mas quando eu fui para os Estados Unidos viver e trabalhar, fui investigador em Massachusetts, em Boston, no Woods Hole Oceanographic Institution. Quando eu fui para lá trabalhar, eu fiz uma application, fiz uma candidatura. Fui ter uma entrevista na Embaixada dos Estados Unidos em Lisboa. Eu tive um visto e quando fui trabalhar fui de forma legal. Milhares de portugueses também imigram para os Estados Unidos, para o Canadá, para outros países da Europa de forma legal. E é isso que o Partido Chega diz. A imigração é boa se for legal. E nós defendemos para Portugal um sistema de pontos em que as empresas digam à Segurança Social ou à administração interna, digam, nós precisamos de, por exemplo, aqui, olha, no nosso distrito são necessários sempre muitos trabalhadores agrícolas, não é, Júlio? Então, o que é que nós dizemos? As empresas devem dizer quantos trabalhadores agrícolas é que precisam. Faz-se um levantamento e, se houver déficit desses trabalhadores, então vai-se lançar um sistema de pontuação para deixar entrar trabalhadores que venham para essa área. É assim que faz o Canadá, é assim que faz os Estados Unidos. Portanto, é isso que o Partido Chega defende. Em relação à comunidade cigana, é muito simples. Nós defendemos que a comunidade cigana tem que ter os mesmos deveres, porque também tem os mesmos direitos do resto da população. Agora, o que nós não podemos ver é famílias inteiras que vivem na subsídio ou dependência e, ao mesmo tempo, muitas vezes fazem uma economia paralela, não declarando aos impostos e vivendo à custa dos impostos e das multas de quem trabalha e de quem é perseguido pelas autoridades no campo, na estrada, por todo o lado e que paga multas altíssimas nas suas atividades. O Chega traçou como grande objetivo aumentar os salários e as pensões. De que modo é que querem tornar este cenário possível? Sim, o Chega defende os trabalhadores, aliás, o trabalho está Deus, Pátria, Família e Trabalho, está no nosso lema, e as pensões também são uma forma essencial de demonstrar à sociedade e ao mundo que o país honra as suas pessoas mais velhas e, de facto, é dramático que uma pessoa que trabalhe toda a vida chegue à sua velhice e receba uma reforma que não dá sequer para comprar comida ou comprar os medicamentos que precisa. E por isso o Chega defende, Júlio, que todas as reformas que são dadas a quem trabalhou sejam equiparadas ao salário mínimo nacional. O Chega defende isso.
o nosso mandatário nacional, que é uma grande figura proeminente da economia nacional, o professor Pedro Roja, fez os estudos necessários, demonstrou tecnicamente que é possível, existe capacitação orçamental no Orçamento Geral do Estado para que isso aconteça e, portanto, nós defendemos que, de facto, as pensões devem ser equiparadas ao salário mínimo, para que não existam pessoas idosas que descontaram muitos anos. Ainda ontem na rua estive no mercado de Orem e houve uma senhora exatamente que veio com essa queixa, que tinha descontado 43 anos e recebia pouco mais de 300 euros e, portanto, isso é uma coisa que nos deve envergonhar a todos, não é? Relativamente a estas eleições, o que seria um resultado bom para o Chega? O diretor já disse que espera atingir os 15%. Sim, exatamente. Também já disse que os 7% era aceitável. Na sua opinião, o que seria um bom resultado para o Chega? Para mim, um bom resultado seria, de facto, conseguir ter uma força para influenciar a governação de Portugal. Seja uma percentagem de 10%, seja uma percentagem de 15%, o que eu penso que é essencial é que os portugueses, nas urnas, nos deem a força necessária para podermos influenciar um governo em Portugal que consiga fazer as reformas que são necessárias para tirar este país do marasmo que tem vivido nas últimas décadas. E quais são as prioridades do Chega para o distrito de Santarém? As prioridades do Chega para o Distrito são muito claras, estão no nosso programa, que as pessoas podem consultar em chegasantarém.org e vão de várias áreas, desde as áreas das infraestruturas. Uma grande bandeira que nós queremos levantar é o términos da ligação da autoestrada A13, portanto os dois troços da A13 que devam ser ligados. Defendemos também que a pista número 2 do aeroporto de Lisboa seja trazida para Tancos. Esse estudo, o Tancos fica mais próximo de Lisboa do que o aeroporto de Beja, está servido por autoestradas e, portanto, parece-nos que para o distrito seria muito bom também ter essa pista próxima do entroncamento, onde defendemos também uma grande estação intermodal que possa servir os concelhos limítrofes, porque neste momento cada concelho tem a sua própria empresa de transportes públicos, que é muito pequena e por causa dessa pequena dimensão não funciona bem. Também a nível da saúde, por exemplo, nós defendemos uma reavaliação do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que neste momento tem 3 polos próximos entre si, mas que dificultam muito o tratamento médico, dificultam a vida dos próprios médicos e a dos próprios pacientes. Olha, o exemplo que eu lhe posso dar é que no mesmo sistema orgânico, o sistema urinário, por exemplo, a especialidade de urologia e a especialidade de urologia e de nefrologia estão em hospitais diferentes. Quer dizer, uma pessoa que tem um problema no sistema urinário pode estar a ser seguido em 2 hospitais diferentes. Também aqui tivemos uma audiência com o Conselho de Administração do Hospital de Santarém, que nos manifestou várias preocupações, nomeadamente o obsoletismo do próprio prédio, portanto, as próprias instalações estão obsoletas, obrigando à alteração das condutas de água, do próprio quadro elétrico, dos elevadores, etc. E, portanto, a saúde é algo que nos preocupa muito. Por último lugar, só para não ceder muito esta resposta, o mundo rural. O mundo rural é uma grande bandeira do Partido Chega. Eu próprio, sendo médico veterinário, sempre trabalhei muito no setor primário, portanto o mundo rural é algo que me diz muito e nós queremos reafirmar Santarém como a capital nacional da agricultura, fazendo com que isso seja o verdadeiro motor do desenvolvimento de todo o distrito, a indústria, mas também a agricultura, e no respeito das tradições associadas ao mundo rural. A caça, a pesca desportiva, a tauromaquia, a equitação, tudo isso é muito importante para o Chega. Uma das bandeiras do Chega é a justiça e o combate à corrupção. Que propostas têm para fomentar a celeridade da justiça? Olha, são todas as propostas que foram sendo apresentadas ao longo destes 2 anos, desde 2019, no nosso gabinete parlamentar, através do nosso deputado único e presidente, André Ventura. Nós já propusemos o aumento das penas para crimes de corrupção, foi chumbado. Já propusemos que um ministro ou alguém do governo que tutele uma determinada área não possa sair do governo e ir trabalhar para uma empresa dessa área. É uma vergonha que ministros saiam do gabinete ministerial e vão diretamente para os conselhos de administração para, por exemplo, olha, como aconteceu com o PS,
que foi para o Ministro das Obras Públicas, foi ser presidente da Teixeira Duarte, ou administrador da Teixeira Duarte, que é uma empresa que ganha ciclicamente empreitadas públicas. E, portanto, propusemos isso, foi também chumbado. Fizemos vários contributos para o plano de combate à corrupção que o Governo quis aprovar, que é muito tímido. Todas as associações independentes, a própria Justiça, disse que era um plano tímido de combate à corrupção, não foram aceitos. E depois também, não só do ponto de vista legislativo, mas do ponto de vista prático, tem que se capacitar os governos, os tribunais, de condições práticas de trabalho e de material humano. Portanto, sabemos que há um enorme déficit dos funcionários judiciais. Os funcionários judiciais fazem várias greves por ano. Ainda há pouco tempo fizeram uma greve alertando para as suas poucas condições de trabalho e, portanto, a justiça tem que ser olhada com olhos de ver e com coragem. Por isso é que o Chega diz que quer ter a pasta da justiça. E relativamente à segurança social, de que forma pode ser garantida a sustentabilidade da segurança social? A segurança social, a sua sustentabilidade tem a ver muito com o inverno demográfico que nós atravessamos. E, portanto, é muito difícil continuar com a segurança social como está, sem termos um grande boost na demografia. E é por isso que o Chega defende a criação do Ministério da Família. Nós queremos criar o Ministério da Família para que a família natural seja finalmente bastante apoiada no nosso país, para que as pessoas possam ter todos os filhos que querem. Repare que estudos indicam que as mulheres e os homens em Portugal gostariam de ter 2,5 filhos e, na verdade, o que acontece é que têm pouco menos de 1,5. Portanto, o nível de substituição, a taxa de substituição não está garantida em Portugal, quer dizer que, se isto continua assim, os portugueses são uma espécie em vias de extinção e isso tem que ser ultrapassado, tem que ser revertido. Portanto, é muito pela via da demografia que nós temos que apostar na sustentabilidade da segurança social. Também já aqui referiu que uma das prioridades é a administração interna. Que propostas tem para esse tema em específico? É muito fácil, é dar aos polícias e às forças de socorro, às forças policiais e às forças de socorro, a autonomia e a autoridade que eles têm perdido nos últimos anos. Nos últimos anos nós vemos que a polícia perdeu completamente a autoridade. Há 2 semanas nós vimos imagens, o próprio André Ventura denunciou isso nas suas redes sociais, na nossa capital nacional, portanto em Lisboa, um polícia municipal estava a ser agredido por um transeunte, por um meliante, por um bandido, que estava a agredir o polícia e o polícia simplesmente não pode reagir. Porque o polícia, se reagir, sabe que vai ter um processo disciplinar, que vai ser posto de lado, que vai ficar sem vencimento, se rasgar a farda ainda tem que ser ele a pagar a farda e vai ter a sua progressão na carreira completamente congelada porque reagiu a um transeunte, a um bandido que o estava a atacar. Ora, isto não pode ser. As polícias, as forças policiais, para manterem a ordem e a lei públicas, têm que ter a noção de que podem atuar. Para quê? Para proteger a nossa própria liberdade. A minha liberdade e a liberdade do Júlio só está protegida se nós soubermos que na rua existem forças policiais que podem e têm autoridade para atuar. E, portanto, na administração interna, a nossa linha principal é dar autoridade e poder às forças policiais para poderem atuar concordantemente com aquilo que é a lei e a ordem do país. Já aqui também abordou o tema da saúde, mas pergunto-lhe novamente o que pode ser feito para melhorar o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde? O Serviço Nacional de Saúde demonstrou agora, na pandemia, que estava já exaurido. A enorme quantidade de milhões de consultas que ficaram, as consultas não Covid, que ficaram por realizar. O aumento da taxa de mortes não Covid que se fez sentir, a mortalidade não Covid, como se chama, fez sentir no país. E toda a desorganização do Ministério da Saúde e da própria Direção-Geral de Saúde, que emitia normas contraditórias entre si, com poucos dias de separação, mostrou que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde precisa de ser também ele reformado. O Chega defende que o Serviço Nacional de Saúde, que é composto por três grandes grupos, portanto, os hospitais públicos, ou o serviço público, o serviço privado e o serviço assistencial, portanto, que são as misericórdias.
E, normalmente, quando as pessoas falam de Serviço Nacional de Saúde, acham que o Serviço Nacional de Saúde são só os hospitais públicos, é só a parte pública. Não, nós também temos que poder contar com a parte privada e a parte assistencial. E um governo que seja sério, o que deve fazer é olhar para todo este leque de provedores de saúde, portanto, de prestadores de cuidados de saúde, e dizer assim, nós temos estas milhares de pessoas em lista de espera, destes prestadores de saúde, dos públicos, dos privados e dos assistenciais, quem é que pode tratar da cirurgia do Sr. Joaquim que precisa de ser operado à pedra do rim, por exemplo. E os privados ou os assistenciais dizem, nós podemos fazer essa operação. Sim, senhor, então fazem essa operação e o Estado paga esse valor ao privado ou ao assistencial que está a tratar do Sr. Joaquim. E, portanto, um bom Ministro da Saúde deve jogar com os 3 ramos de forças que tem. A privada, a assistencial e a pública também. Isto pode ser feito com dando um valor, por exemplo, que pode ser um valor referencial daquilo que o doente gastaria no sistema público, e o sistema privado pode ir buscar esses doentes para acelerar o tratamento das pessoas. Um problema que se estende a nível nacional e que também se faz sentir no Distrito de Santarém é a captação de novos investimentos e de novas empresas. Que propostas o Chega tem para a captação de novas empresas? Nós tivemos uma audiência, pedimos uma audiência à NERSAN. A NERSAN é uma grande associação de empresas empresarial aqui do nosso distrito. Fomos à sede, fomos recebidos na sede, em Torres Novas, e foram-nos transmitidas várias preocupações. A primeira preocupação, desde logo, foi a carga fiscal enorme que se faz sentir. E a par da carga fiscal, a sobretaxa que as empresas têm que pagar por causa das portagens. As portagens na A23, a A13 e a A1, de facto, são portagens que dificultam o trabalho das empresas no nosso país. E, portanto, o Chega quer fazer um enorme choque fiscal para diminuir a carga que as empresas têm. E depois apostar na formação. É preciso, para que as empresas possam evoluir, e as grandes empresas, as metalomecânicas, as mesmas madeireiras, as empresas do setor energético, têm que ter mão de obra, têm que ter mão de obra especializada. Hoje em dia, não sei se tem noção, Júlio, mas se quiser encontrar um fresador, se quiser encontrar um limador, se quiser encontrar um torneiro em condições, vai ter muita dificuldade em encontrar esse pessoal especializado. É claro que as escolas politécnicas do nosso distrito fazem um grande trabalho nesse sentido, mas ainda é insuficiente. Portanto, a aposta na educação é muito importante. E, portanto, eu diria que o Chega tem esta dupla abordagem para o nosso distrito. O choque fiscal. Podemos também estudar uma forma de fazer com que as empresas e os seus meios de transporte deixem de pagar as portagens nas suas deslocalizações, portanto, as viaturas que estão afetas a cada empresa tenham um valor, tenham um salvo-conduto, digamos assim, para passar nas portagens. Depois, a nível da educação, e uma terceira via de apoio será a aprovação dos PDMs dos vários municípios que têm os PDMs em atraso. Olha, por exemplo, aqui na capital do distrito, dá um péssimo exemplo a todo o distrito, porque o PDM de Santarém é ainda um PDM de 1995, já devia ter sido revisto 2 vezes e não foi. Ora, um concelho em que não tem um PDM aprovado, as empresas não sabem onde é que se podem instalar, não sabem onde é que podem construir o seu parque industrial ou a sua instalação fabril. E, portanto, a aprovação dos PDMs é também muito importante. Estamos a acabar a nossa entrevista. Gostaria que fizesse um apelo ao voto. Eu gostava de apelar a todos os habitantes do distrito de Santarém que nos seguem aqui pelas redes sociais nesta entrevista, que pensem no projeto de mudança que o André Ventura e o Partido Chega têm para Portugal. E que pensem também no exemplo, no laboratório que foi a Câmara Municipal de Santarém nestas últimas eleições autárquicas. Vimos que o PS elegeu 4 vereadores, o PSD elegeu 4 vereadores, e o Chega elegeu-me a mim próprio como vereador da Câmara de Santarém. Ou seja, os eleitores deram ao lado direito da Câmara de Santarém a maioria, 5 contra 4. Mas o que aconteceu foi que os 4 vereadores do PS se ligaram aos 4 vereadores do PSD, fizeram um super governo da Câmara de 8 vereadores, quanto a mim próprio, isolando-me e desprezando os votos da direita em Santarém. E é muito isso, provavelmente, que vai acontecer no Governo de Portugal. O Rui Rio e o António Costa agora fingem ser os maiores inimigos, mas após as eleições do dia 30,
corremos o risco de passarmos a ser governados por um grande bloco central de interesses, como aconteceu aqui em Santarém. A única forma de podermos ultrapassar esse grande bloco central de interesses é votar numa força de direita conservadora, uma força de direita que apela ao voto em Deus, na pátria, na família e no trabalho. Por isso, dia 30 de janeiro, vote diferente, se quer diferente, não vote nos mesmos de sempre, vote no Partido Chega. Obrigado, Júlio. Muito obrigado, Pedro, pela sua presença. A entrevista fica por aqui. Não se esqueça de seguir